Irmãos, eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11. Nós faremos a leitura do versículo 1 ao 9. Eu peço que mais uma vez, por favor, aqueles que assim forem encontrando, coloque-se de pé para que todos nós façamos a leitura desse texto. Aqueles que podem, por favor, coloque-se de pé. Gênesis capítulo 11, versículos 1 ao 9. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Dessarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Até aqui a palavra do Senhor, ainda de pé, em concordância com a oração do nosso querido presbítero Arildo. Busquemos a Deus mais uma vez em oração. Pai, nós pedimos ao Senhor que ajude-nos nesse momento. Pedimos a Ti que leve a nossa mente cativa e obediente ao Teu trono. Ajuda-nos, ó Deus, mediante o Teu Santo Espírito, a entender esta palavra, que sejamos todos edificados e conformados à imagem e semelhança de Jesus. Abençoa-nos, ó Deus, neste momento, na exposição da Tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Irmãos, o espírito do homem moderno pode ser caracterizado como secular. E eu aqui acrescento dizendo que vivemos em uma época de um secularismo utópico. Vivemos em um secularismo utópico. E o que seria então o secularismo? O secularismo ele remonta a duas palavras gregas: saeculum e mundus. Você não precisa gravar essas palavras, mas saeculo e mundus significa século e mundo. E por que eu acrescentei dizendo que esse secularismo ele é utópico? Porque este secularismo acredita que a libertação e a redenção da humanidade virão através da instrumentalidade da razão. Através da razão. Ou seja, através da razão, o homem moderno e o homem pós-moderno acredita que poderá trazer um mundo melhor. E não só, o homem pós-moderno acredita que através da razão, através da ciência, ele pode trazer novos céus e nova terra. Irmãos, se você conversar com uma pessoa que não seja tão crente como você, que não seja tão fervorosa como você, e se você começar a falar sobre os problemas do mundo, se você começar a conversar com essa pessoa sobre os problemas, sobre os males que nós podemos encontrar no mundo, ela vai concordar com você. Ela vai dizer para você que o mundo está mal e que o mundo precisa ser melhorado. Mas se você perguntar para ela qual é a solução, como que nós resolvemos o problema do mal, a resposta que essa pessoa provavelmente vai te dar é que nós melhoramos o mundo através da educação, que nós melhoramos o mundo por meio da ciência, que nós melhoramos o mundo por meio do desenvolvimento pessoal,
por meio do respeito às opiniões, ou talvez ela vai até dizer para você que se os nossos políticos usarem a máquina pública de forma racional, talvez então nós consigamos resolver o problema da sociedade. Mas dificilmente essa pessoa vai falar que a solução para o problema do mal está na redenção realizada por Cristo Jesus. Ela pode até falar alguma coisa sobre Jesus, mas para o homem pós-moderno, o Evangelho tem pouco ou quase nada de relevância. Para o homem pós-moderno, para o nosso presente século, o Evangelho é visto apenas como uma fé privada de cada um. O Evangelho ele é visto apenas como restrito às 4 paredes do templo, ou como uma fé pessoal sua. Mas para o homem pós-moderno, o Evangelho não tem quase ou nenhuma relevância para a transformação da nossa cultura. Bem-vindo ao secularismo. Então, nós vejamos que o secularismo é o homem resolvendo as suas mazelas sem a ajuda de Deus. O secularismo, o homem pós-moderno, é a busca do homem em resolver os seus problemas sem a ajuda de Deus. E a palavra de ordem e a linguagem de ordem global é a ciência. O secularismo é, portanto, o desejo do homem de subir aos céus através da razão, sem a ajuda de Deus. Isso é o secularismo. E é exatamente isso que nós vemos aqui nesse texto, que nós acabamos de ler. Aqui nós vemos o desejo do homem de subir aos céus sem a ajuda de Deus. Aqui nós vemos homens sob a liderança de Nimrod, poderoso caçador, tentando alcançar os céus sem a ajuda de Deus. E aqui o que nós vemos em Gênesis capítulo 11 é a história da dispersão, que é a sequência das mesas das nações. E aqui nós vemos a explicação de como as nações falaram novas línguas, ou línguas diferentes, ou idiomas diferentes, apesar da sua origem comum. E aqui, Gênesis capítulo 11, o tema principal é a dispersão das nações. Aqui nós vemos o orgulho do homem e a sua apostasia e na sua união em Babel. Portanto, irmãos, o tema da minha mensagem, o que eu quero falar nesta manhã é como vivemos na Babel do século 21. Como nós podemos viver na Babel do século 21. Em primeiro lugar, para nós vivermos na Babel do século 21, nós precisamos cuidar da idolatria do coração. Isso está nos versículos 1 ao 4. Se nós quisermos viver na Babel do século 21, nós precisamos cuidar da idolatria que há em nossos corações. Aqui do versículo 1 ao 4, o autor ele vai destacar os planos desses homens em construir uma cidade onde houvesse uma mesma linguagem e o mesmo discurso. O texto segue dizendo no versículo 1: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma maneira de falar. Em toda a terra, aqui, irmãos, é uma referência mais especificamente aos descendentes dos filhos de Noé, conforme nós podemos ver em Gênesis capítulo 10, Sem, Cã, Jafé. Aqui é uma referência direta a esses homens. Nós podemos ver que entre eles, após o dilúvio que Deus ele causa, após o dilúvio e antes da dispersão das nações, pois é importante destacar que esse texto não está na ordem cronológica. Aqui o certo seria Gênesis capítulo 9, Gênesis capítulo 11 e depois Gênesis capítulo 10. Porque Gênesis capítulo 10, se os irmãos observarem, aqui já é o resultado de Gênesis 11. E aqui Gênesis capítulo 11 vai explicar o que aconteceu em Gênesis capítulo 10. Mas Moisés, ele colocou o texto dessa forma porque ele tensionava fazer uma ligação direta com a chamada de Abraão no capítulo 12.
Então, Moisés ele faz essa ligação direta. Pois enquanto aqui nós podemos ver em Gênesis capítulo 11, os homens se unindo, em Gênesis capítulo 12 nós temos a chamada de Deus a Abraão para que ele saísse da sua terra. Então veja, aqui Gênesis capítulo 11, versículo 1, não se sabe qual é o tipo de idioma que eles usavam, mas conforme o texto, em toda a terra havia uma mesma linguagem e o mesmo discurso. E o texto segue dizendo no versículo 2, sucedeu que, partindo eles do Oriente deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. Então, enquanto esses homens viajavam, eles encontraram uma planície conhecida como Sinar. Essa planície ela fica hoje na região conhecida como Iraque. E essa planície aqui, irmãos, era uma região extremamente fértil. Era uma região muito boa. Era uma região muito proveitosa. Se nós olharmos, por exemplo, que antes do 4º milênio antes de Cristo, os sumérios, povo de origem não semita, eles se estabeleceram nessa região fértil e desenvolveram uma civilização avançada. Nós podemos ver que também Nabucodonosor, em Daniel capítulo 1, versículo 2, ele transportou para Sinar os tesouros que havia tirado do templo de Jerusalém. E além de ser uma terra extremamente fértil, uma planície extremamente fértil, essa planície, irmãos, ela era irrigada pelos rios Tigres e Eufrates. Então veja que esta era uma região, não era uma planície qualquer, não era uma região qualquer. Essa era uma região um tanto quanto formidável para se viver. E ali, então, eles intentam fazer a sua morada e permanecer. Mas o texto segue dizendo no versículo 3 e 4. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus. Veja que há duas ordens expressas nesse texto. A primeira ordem é para fazer tijolos da melhor qualidade. E é interessante notar que nesta região não se era possível fazer tijolos dessa qualidade. Não se era possível porque não tinha o material necessário. Mas veja que por isso que eles disseram uns aos outros, façamos tijolos e queimemo-los bem. Esse tipo de material precisava ser assado no fogo, numa fornalha, para que eles tivessem esse tipo de material. E veja que então o objetivo era fazer tijolos da melhor qualidade para que eles pudessem construir uma torre. E todos nós conhecemos essa torre como a Torre de Babel. Essa Torre de Babel, o seu formato era um formato de uma pirâmide em formato de torre. Era uma pirâmide em formato de torre. E veja que a segunda ordem é para que eles não construíssem uma torre da melhor qualidade, mas para que o topo dessa torre chegasse ao céu. Alguns meus irmãos entendem que essa é uma declaração figurada. É uma declaração figurada que exalta a altivez desses homens. Outros entendem que eles construíram essa torre para que, se houvesse um novo dilúvio, eles pudessem se proteger. Mas, se esse fosse o caso, eles não construiriam uma torre numa planície. Eles construiriam num monte ou numa montanha mais alta. Mas outros irmãos entendem que, quando eles disseram que essa torre deveria chegar até os céus, não é simplesmente uma forma figurada, não é um desejo de se proteger do dilúvio, mas era um desejo real de chegar até os céus. Eles intentavam chegar até os céus. E aqui eu faço coro com o pastor Luiz Saião, comentando esse texto. Ele vai dizer que na antiguidade, os antigos, eles pensavam que o céu ficava a cerca de 2 quilômetros de altura.
E sendo assim, se o céu fosse tão baixo, construindo uma torre tão alta, eles poderiam chegar até o céu. Então veja que há um desejo desses homens de adentrar os céus pela ciência, pela inteligência, pela tecnologia. E mesmo que seja uma figura de linguagem, mesmo que seja um desejo de se proteger do dilúvio, ou mesmo que seja um desejo real de chegar até os céus, o que nós podemos ver aqui é o pecado da autossuficiência. Pecado da autossuficiência. Mas o texto segue dizendo no versículo 4, no final do versículo 4, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então vejam, irmãos, que o primeiro objetivo que eles queriam era que o nome deles se tornassem famosos. O segundo objetivo era porque eles não queriam ser espalhados pela terra. Pois veja que eles amaram aquele lugar do fundo do coração. Eles amaram a terra de Sinar, uma terra boa para se viver. Eles olharam para a terra de Sinar e a desejaram e amaram do fundo do coração. Mas se você perceber em Gênesis capítulo 9, versículo 1, veja o que Deus disse para Noé e para os filhos de Noé. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Veja, meus irmãos, que eles não estavam cumprindo o que Deus havia mandado. Ao invés de espalharem, de encher a terra, eles estavam se aglomerando. Ao invés de se espalharem como Deus havia dito, eles estavam se juntando, se tornando um só, desobedecendo a ordem de Deus, desobedecendo expressamente a ordem de Deus, porque eles amaram aquela terra, porque eles amaram aquele lugar, porque eles idolatravam a si mesmo, porque eles queriam ter um nome famoso e desobedeceram a ordem de Deus de se espalharem. Talvez, meus irmãos, não haja nenhum outro exemplo na história em que os homens se juntaram de forma tão unida. Eu sei que hoje nós ouvimos falar sobre globalismo, sobre tudo isso, mas esses homens de Babel deixam o globalismo no chinelo. Aqui nós podemos ver a perfeita unidade dos homens. Eles falavam a mesma língua e tinham o mesmo pensamento. Eles eram um só. E esse é o desejo de muitas corporações quando elas implementam a sua visão institucional. Eles implementam a sua visão para que a equipe trabalhe com um único propósito, com um único objetivo. Mas mesmo assim, há desentendimentos, há falhas na comunicação, entre outras coisas. E meus irmãos, como é difícil nós nos reunirmos em consenso para decidir alguma coisa boa. Como é difícil nós nos reunirmos para decidir algo que seja útil. Quando nós nos juntamos para decidir algo que seja bom, algo que seja aproveitável, há opiniões contrárias, há desentendimentos, há brigas, há confusão. Mas veja que esses homens, para fazer o mal, se uniram de forma perfeita. Para fazer o mal, esses homens se uniram. Veja que eles usaram toda a união e toda a comunhão que o ajuntamento humano pode proporcionar, todo o seu conhecimento, toda a sua engenharia para praticar o mal. Eles se uniram de forma perfeita para praticar o mal, para desobedecer a Deus e para roubar o lugar de Deus. Por isso, meus irmãos, nós devemos aprender com o ímpio, a estimar, a provocar uns aos outros ao amor e às boas obras. Assim como os ímpios, os pecadores, incitam e encorajam uns aos outros para praticar coisas más. Assim nós também devemos encorajar uns aos outros a prática do bem. Mas, como vimos, irmãos, a Torre de Babel é a representação da cobiça do coração humano. A Torre de Babel representa o desejo do coração humano de usurpar o lugar de Deus. A Torre de Babel é a tentativa do homem, se assim ele pudesse, de chegar até os céus e tirar Deus do seu lugar, e tirar Deus
do seu trono. Portanto, irmãos, o problema desses homens não é que eles desejavam segurança, não é que eles desejavam a paz e a unidade. O problema desses homens é que eles fizeram desse projeto particular um ídolo em seus corações. Esse é o problema desses homens. O coração desses homens era idólatra. Eles adoravam a si mesmos, a ponto de tentar usurpar o que era devido a Deus. Eles queriam ser supremos em toda a terra. Eles queriam que o nome deles estivesse acima do nome de Deus. O erro desses homens foi deixar Deus de fora dos seus planos e dos seus projetos. Nós lemos aqui, Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Por isso, meus irmãos, a Babilônia é o protótipo de todas as nações, de todas as cidades, de todos os impérios que desprezam a instrução de Deus e se elevam em orgulho. Babilônia também se tornou o símbolo de uma sociedade sem Deus, com as suas grandes pretensões. Babilônia é o símbolo de todos aqueles que tramam projetos sem Deus. Babilônia é símbolo de tudo que é ruim, prazeres, orgulho, arrogância. Esse é o símbolo de Babilônia. Irmãos, eu não sei você, mas quando eu olho para esses homens de Babilônia, eu procuro olhar para o meu coração. Eu procuro olhar para ver o meu coração. E vejo que eu não estou distante desses homens de Babel. E vejo que eu não estou distante desses homens. Somos idólatras, desobedientes, somos rebeldes, nós somos muitas vezes insurgentes. Nós somos assim, o nosso coração é assim. Eles olharam para a beleza de Sinar e se maravilharam. Quantos de nós já não olhamos para a beleza desse mundo e não desejamos no fundo de nosso coração? Quantos ídolos nós já não construímos em nossos corações? Quantos projetos inúteis o nosso coração já não desejou e intentou a ponto de desobedecermos a Deus? Nós não somos diferentes desses homens de Babel. Por isso, irmãos, Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Mas a pergunta é, como nós podemos guardar o nosso coração na Babilônia do século 21? Em primeiro lugar, nós podemos guardar o nosso coração da corrupção da Babilônia do século 21, aceitando e obedecendo ao chamado de Jesus. Conforme o Evangelho de Mateus 16, 24 ao 26, Jesus disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Portanto, em primeiro lugar, para nós nos guardarmos da Babilônia do século 21, nós precisamos aceitar ao chamado de Jesus, a renúncia. Quem renunciar a si mesmo por causa de Jesus encontrará a vida. E em segundo lugar, para nós guardarmos o nosso coração da Babilônia do século 21, nós devemos santificar a Jesus em nossos corações. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 15, ele diz: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Santificar, meus irmãos, a Cristo em nossos corações parece uma declaração um tanto confusa. Mas aqui, irmãos, santificar a Cristo em nossos corações é o mesmo quando nós separamos objetos do templo para o uso do templo. Nós separamos o objeto e consagramos aquele objeto para ser usado no templo. Assim nós devemos santificar a Jesus em nossos corações. Jesus, ele deve ser o centro da nossa vida, do nosso ser. Santificar a Cristo em nosso coração. Nada deve ocupar o lugar de Jesus em nossa vida. Portanto, irmãos, para vivermos na Babel do século 21, devemos cuidar da idolatria do nosso coração.
cuidamos da idolatria do nosso coração, aceitando e obedecendo ao chamado de Jesus à renúncia e o consagrando como Senhor em nossos corações. E em segundo lugar, para vivermos na Babel do século 21, devemos perceber a corrupção desenfreada. Isso está nos versículos 5 ao 6. E de acordo com os versículos 5 e 6, há uma mudança de situação e uma interação direta do Senhor em tudo quanto eles intentavam e planejavam fazer. O texto então segue dizendo no versículo 5: Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Veja, irmãos, que há uma ironia no texto, algo engraçado aqui no texto. Veja que enquanto os homens constroem uma torre para subir aos céus, o texto diz que Deus desce. Enquanto os homens intentavam subir, Deus desce à terra para ver a cidade que esses homens estavam construindo. É como se Deus estivesse dizendo: olha, eu não estou conseguindo ver a torre que vocês estão fazendo. Deixa eu descer aí para ver o que vocês estão fazendo. Então, enquanto eles intentam subir, Deus desce à terra para ver o que esses homens estavam fazendo. E aqui nós não devemos pensar que Deus foi pego de surpresa, como se Deus não soubesse o que esses homens estavam fazendo. Até porque Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele conhece todas as coisas. Mas aqui o autor, ele está usando uma linguagem antropomórfica, da características humanas a Deus. E veja que o autor, ele diz que Deus desce e que Deus vê. Então não significa que é uma teofania de Deus ali naquele momento, que Deus ele se materializa no meio daqueles homens. Mas o autor, meus irmãos, ele está dizendo, Moisés enfatiza nesse texto, que Deus se envolve ativamente nos projetos humanos. Deus se envolve ativamente em tudo aquilo que se passa entre os homens. Não pensa que Deus não age ativamente em tudo o que nós fazemos. Ele se envolve com tudo o que nós fazemos. E veja, irmãos, que aqui o autor, quando ele usa essa linguagem de inspecionar, parece uma linguagem de um chefe de construção civil que vai à obra para ver como está o andamento da obra. E aqui esse Deus ele, deixa eu dar uma olhada para ver o que está acontecendo. E Deus desce para ver. E veja, quando Deus ele inspeciona, veja o que ele achou. Versículo 6. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Deus vê que as pessoas se tornaram iguais. Deus vê que as pessoas se tornaram unidas e usavam a mesma linguagem, contrariando a sua ordem de crescer e multiplicar. Eles estavam contrariando a ordem de Deus. Deus desce e vê: ué, mas vocês não estão crescendo? Vocês não estão multiplicando? Vocês estão se tornando um. Vocês estão tendo a mesma linguagem. É isso que Deus vê. E o texto segue dizendo no final do versículo 6. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrições para tudo que intentam fazer. Irmãos, já viu quando você deixa uma criança, uma ou mais crianças sozinhas por alguns instantes, reunidas num lugar, e quando você volta, é uma bagunça total, está uma zona. Então veja que quando Deus desce para ver o que os homens estão fazendo, ele não veio para ver se o tijolo estava bem colocado, ele não veio para ver se o tijolo estava bem queimado ou bem encaixado, mas Deus desce para diagnosticar o que os homens andavam tramando em seus corações. Ele desce para ver o que os homens estavam tramando nos seus corações. E o diagnóstico não foi positivo. O diagnóstico não foi positivo. O primeiro diagnóstico é que era apenas o começo da corrupção desenfreada. O segundo diagnóstico é que eles perverteram a bênção de Deus. O terceiro diagnóstico é que eles se uniram para rebelar-se contra Deus. E o quarto diagnóstico é que eles se uniram para cometer maldade desenfreada. Este é o diagnóstico que Deus dá quando ele desce para ver o que os homens faziam. Ou seja, não haveria limites para tudo quanto desejavam fazer
de forma planejada, organizada e premeditada. Um homem norueguês, da Noruega, ele precisou de acompanhamento terapêutico após descobrir que o conteúdo de plataforma adulta que ele pagava e consumia era feita pela própria filha de 23 anos de idade. E a filha, ao descobrir que era o pai quem pagava e assistia, achou que era nojento. E por que ela achou que isso que o próprio pai fazia assistindo em site de conteúdo adulto, era nojento? Porque a coisa mais difícil para ela foi que ele agiu pelas costas da mãe. Então veja que a filha achou repulsiva a atitude do pai em assisti-la em conteúdos adultos. E a justificativa é porque ela considerou o pai que estava traindo a sua mãe. Entretanto, irmãos, quanto a vender o seu corpo na internet, aquilo para ela não era nojento, aquilo para ela não era repulsivo. Para ela era apenas um trabalho. Irmãos, o diagnóstico que nos é exposto para todos nós, é que a maldade do homem é como um carro em alta velocidade, desgovernado e sem freio. Não há limites para a maldade do coração do homem. Não há limites. Então veja que o pecado, ele não atingiu apenas uma parcela da vida do homem, mas o pecado atingiu toda a existência. Toda a existência humana foi manchada, corrompida pelo pecado. A Confissão de Fé de Westminster diz que da corrupção original, pela qual ficamos totalmente indispostos, incapazes e adversos a todo bem e inteiramente inclinados a todo mal, é que procedem todas as transgressões atuais. Eu quero destacar aqui um comentário do reverendo Hermes Termayer, no seu livro O Caminho da Bem-aventurança, uma teologia e exposição bíblica do Salmo 1, publicada pela editora Cruz. Ele diz: muitos de nossos pecados são fermentados em nosso coração antes de se transformarem em hábitos e vícios. Uma mente influenciada pelo pecado facilmente elabora planos pecaminosos e com mais sofisticação os racionaliza e como que criando veneno e o que julga ser seu antídoto. Não nos contentamos em pecar, queremos justificá-lo e, se possível, conseguir adeptos à nossa. E ele finaliza dizendo que o antídoto para isso é manter o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. Portanto, irmãos, a primeira aplicação aqui dessa passagem, se nós quisermos viver na Babel do século 21, nós devemos perceber a corrupção desenfreada. Por isso, em primeiro lugar, precisamos estar atentos a movimentos e doutrinas, ensinos diabólicos que tendem a cauterizar a nossa mente quanto à realidade do pecado. Precisamos estar atentos. Veja que o que antes era chamado de adultério, hoje é chamado de relacionamento aberto. O que antes a Bíblia chamava de ira, hoje os homens chamam de temperamento sanguíneo. A cultura da psicologização tende a endossar a fuga da responsabilidade pessoal e promover a autocomiseração, tornando o homem não responsável, mas vítima do seu próprio comportamento. Ou seja, um pedófilo não é um depravado, mas um doente que precisa de tratamentos. Outro exemplo da nossa cultura, de outros ensinos, que tem cauterizado a nossa mente, é o famoso nada a ver, não tem nada a ver. Irmãos, existem muitos crentes que exibem e promovem determinados tipos de comportamento secular e mundanos por causa do famoso nada a ver, não tem nada a ver. E esse tipo de linguagem cauteriza a nossa mente quanto à realidade do pecado. Se você tem usado esse tipo de palavra, risca do seu vocabulário. Se você tem usado nada a ver para muitas coisas, cuidado. Talvez a sua mente já tenha sido cauterizada.
Portanto, irmãos, para viver na Babel do século 21, devemos perceber a corrupção desenfreada. E, em segundo lugar, constantemente devemos pedir ao Senhor que sonde o nosso coração para ver se há em nós algum caminho mau. Conforme o Evangelho de Mateus, segundo escreveu Mateus, capítulo 15, versículo 18 e 19, Jesus disse: mas o que sai da boca vem do coração, e é isto que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. É do coração que procedem todo tipo de maldade. Por isso, irmãos, nós devemos orar constantemente como Davi, no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Devemos pedir ao Senhor constantemente para que olhe em nossos corações. E tudo isso nós podemos fazer, meus irmãos, porque Deus de fato desceu à terra na pessoa de Jesus. Porque Ele veio como homem, Ele desceu até nós, Ele viveu como nós, Ele morreu como Filho de Deus e assim trouxe então a nossa salvação. E por isso nós podemos pedir ao Senhor para que nos ajude, para que olhe para o nosso coração. E por isso nós podemos nos arrepender dos nossos pecados. E por fim, a última lição que nós aprendemos aqui nesse texto, nós vimos, em primeiro lugar, se nós quisermos viver na Babel do século 21, nós devemos cuidar da idolatria do nosso coração. Em segundo lugar, nós vimos que nós devemos perceber a corrupção desenfreada. Em último lugar, se nós quisermos viver na Babel do século 21, nós devemos ter certeza de que haverá punição. Para viver na Babel do século 21, nós devemos ter certeza que haverá punição. Isso está dos versículos 7 ao 9. E de acordo com esses versículos, do 7 ao 9, quem passa a agir agora não são mais os homens de Babel, mas quem age de forma punitiva, de forma julgadora e de forma corretiva é o Senhor. Veja comigo o versículo 7. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entendam a linguagem um do outro, a linguagem de outro. Meus irmãos, interessante que descer aqui no texto é uma resposta aos homens de Babel, que desejavam subir até o céu, conforme o versículo 4. Mas veja aqui, meus irmãos, aqui nós podemos ver a sabedoria e a misericórdia de Deus em lidar com essa situação. Porque Deus poderia destruir esses homens de Babel num instante. Deus poderia fazer com que aquela torre fosse destruída num só instante. Deus poderia fulminar todos aqueles homens num só momento. Mas veja o que Deus faz. A primeira punição do Senhor é causar confusão entre aqueles homens. E confundir aqui é o mesmo que misturar vários ingredientes. As irmãs que costumam fazer bolos, os temperos, misturam ali vários ingredientes. E a ideia é exatamente essa, de fazer uma mistura de vários ingredientes, causar confusão. E veja que tal confusão aqui no texto, ela viria através da mistura de línguas, para que um não entendesse o discurso do outro. Imagine, irmãos, uma construção civil, uma construção de um grande prédio, uma confusão generalizada. Um chega até o outro e diga, me passa o martelo, e o outro diz, eu não estou entendendo o que você está falando, eu não estou entendendo o que você está dizendo. E quando chega o engenheiro da obra também não consegue conter aquela confusão, porque um não consegue entender a linguagem do outro. Então essa é a primeira punição, uma confusão. E o texto segue dizendo no versículo 8, de Sarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Veja que a segunda punição, Deus despreza o que aqueles homens estavam fazendo. Deus os dispersa por várias direções, por várias regiões e em várias direções. Deus despreza completamente o que aqueles homens estavam fazendo. Pois veja que a unidade da humanidade só daria às pessoas uma falsa sensação de poder
que as levaria a uma rebelião ainda maior contra Deus. Por isso Deus então os confunde e os dispersa. Mas ainda assim nós podemos ver a misericórdia de Deus, porque Deus os deixa viver. Deus não os mata. Mas o texto segue dizendo no versículo 9: Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Veja que aqui, irmãos, o autor, Moisés, ele explica que aquela região passou a se chamar Babel, ou Babilônia em grego, mas há um jogo de palavras aqui. Babel significa confundir, Babel significa misturar. E veja o que eles queriam. Eles queriam um nome conhecido. Eles queriam que o seu nome fosse conhecido em toda a terra. Mas veja o que Deus faz. O Senhor o chama de confusão. Esse é o nome que Deus dá para eles. Veja que Deus confundiu os planos e os projetos daqueles homens, causando uma grande confusão e desordem. Enquanto eles queriam ser famosos, Deus os chama de confusão. Deus o chama de confusão. Mas antes de nós entrar na aplicação desse texto, irmãos, dois comentários precisam ser feitos aqui nesse texto. O primeiro comentário, meus irmãos, é que nesse texto nós não temos a explicação da criação de novas etnias. Aqui nesse texto não há explicação da criação de novas etnias, até porque a etnia era uma só, descendentes de Adão, a raça humana. O que nós temos aqui é a explicação das novas línguas, com base na dispersão das descendências de Sem, Cã e Jafé. E o segundo comentário interessante aqui nesse texto é que talvez você esteja se perguntando sobre Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, em que Deus faz ali, em que Deus fez todos ali reunidos no dia de Pentecostes, entender a língua um do outro. Veja que há uma diferença. Aqui Deus faz com que um não entenda a língua do outro, mas em Atos capítulo 2, Deus faz com que um entenda a língua do outro. Irmãos, a Torre de Babel é o homem saindo da terra em direção ao céu. Pentecostes, em Atos capítulo 2, nós vemos que é o céu quem alcança a terra. A Torre de Babel, aqui, é a ação egoísta do homem. Por essa razão, a punição veio na variedade de línguas ou de idiomas. Em Pentecostes, o movimento é causado pela ação do Espírito Santo. Em Pentecostes, toda a diversidade de línguas é anulada quando é interpretada e todos passam a entender. Portanto, irmãos, o que fica para nós é que a unidade humana, independente de Deus, é maldição. Todo ajuntamento humano, independente de Deus, é maldição e destruição. Mas a diversidade, quando atingida pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus, ganha uma nova unidade. Quando a diversidade é alcançada por Deus, pela sua palavra, pelo Espírito Santo, ela ganha uma nova unidade. E assim nós vemos o reino de Deus na terra. E por isso, meus irmãos, o que une a igreja, mesmo na Babilônia do século 21, é o poder do Espírito Santo. O que faz com que todos nós estejamos unidos aqui é o poder do Espírito Santo. Não é simplesmente o nosso ajuntamento. Portanto, a primeira aplicação, meus irmãos, é que Deus continua a julgar os nossos planos e projetos. Deus continua a julgar os nossos planos e projetos. Ele ainda desce para ver o que os homens andam fazendo sobre a terra. O Senhor continua confundindo toda e qualquer civilização ou qualquer pessoa que confia na força dos seus braços, que confia na sua sabedoria. Por isso, meus irmãos, é sábio deixar de lado todo empreendimento que luta contra Deus. Deixemos de lado todo empreendimento que vá contra as ordens de Deus, contra o mandamento de Deus. Se não deixarmos, ele virá com julgamento contra todos nós. Provérbios capítulo 21, versículo 30 diz: Não há sabedoria nem inteligência
nem mesmo conselho contra o Senhor. Não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. E por isso, meus irmãos, nós devemos apresentar os nossos planos e projetos diante de Deus e ver se não há um desejo nosso, apenas ganância nossa, mas ver se isso glorificará o seu nome. A segunda aplicação é se nós não estamos crescendo em humildade, não estamos crescendo como cristãos. Se nós não estamos crescendo em humildade, mas em arrogância, em orgulho, em altivez, nós não estamos crescendo como cristãos. Mas se ainda nós somos presunçosos, orgulhosos, arrogantes, irritadiços, nós não estamos crescendo como servos de Deus. Se ainda somos sisudos, bicudos, vaidosos, nós não estamos crescendo como deveríamos crescer. Uma vez que o orgulho é a raiz de todo o pecado, de todos os pecados, a humildade é a principal virtude da vida cristã. Desde a tentação original no jardim, Satanás tem sido ativo na tentativa de fazer com que o homem se exalte contra Deus. Portanto, irmãos, eu quero concluir esta mensagem, quero finalizar essa mensagem, dizendo que a Babel do século XXI, ou seja, a pós-modernidade, a nossa pós-modernidade, se assemelha com a Babel de Gênesis capítulo 11. E o poderoso caçador da Babel, da pós-modernidade, não é Nimrod, pois esse já morreu. Mas o poderoso caçador da pós-modernidade é a ciência. E como herdeiro de Nimrod, o empreendimento da ciência é o mesmo. Autossuficiência, autopreservação e ambição egoísta. Os homens que se baseiam na ciência, na tecnologia, na sua razão, muitas vezes são autossuficientes, presunçosos e egoístas. E desejam, através da ciência, através do conhecimento, construir uma torre que chegue até os céus. Portanto, irmãos, para vivermos na Babel do século XXI, devemos cuidar da idolatria do nosso coração, porque Deus irá inspecioná-lo e que Ele não ache em nós, em nosso coração, idolatria e ambição egoísta. Em segundo lugar, devemos perceber a corrupção desenfreada. O Senhor chama todos nós a despertar-nos do sono profundo. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. E em terceiro lugar, devemos entender que se não nos arrependermos do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa soberba, haverá julgamento. Haverá julgamento. Em conclusão, meus irmãos, Nimrod, ele é o valente caçador, mas o Evangelho nos apresenta Jesus como o bom pastor. Nimrod era o valente caçador, mas Jesus era o bom pastor. Enquanto Nimrod governou Babel, Jesus governa a nova Jerusalém, onde todos nos encontraremos, onde todos nós nos encontraremos novamente como um só povo e teremos uma só língua. Enquanto Nimrod promoveu a rebelião contra Deus, Jesus se submeteu a Deus. E por isso agora nós também podemos nos submeter à vontade de Deus e não à nossa. Mesmo vivendo na Babel do século XXI, somos cuidados pelo bom pastor. Mesmo vivendo na Babel do século XXI, temos uma morada no céu, a nova Jerusalém. Mesmo vivendo na Babel do século XXI, recebemos a nossa salvação por causa da submissão voluntária de Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus, meus irmãos, nos abençoe.